Nós somos um país que não fez a lição de casa e me parece que esse atual governo também não quer fazer. Ou não tenho mordomia nem privilégio e não gosto de quem tem também. Eu acho que alguma coisa está errada aqui no Brasil. Uma justiça, um sistema judiciário que uma hora condena, envia alguém para a cadeia e depois fala que está tudo errado. Parece que é um sistema judiciário que não funciona direito. Parece que funciona de acordo com a conveniência de alguém ou de algum grupo. Parece que tem sido um governo assim, quem discorda de mim fique calado, aí realmente não é bom. E quem está com febre é o governo que está gastando mais do que arrecada. A taxa de juros é só uma consequência. Mas por parte do governo federal, o que eu tenho visto é o caminho contrário. São mais cargos, são mais ministérios, são mais despesas e não uma austeridade, que é o que faz um país desenvolver. Um país que desenvolve é um país onde o governo central, o governo federal, sempre tem responsabilidade fiscal. Nenhum país deu certo gastando mais. E tá aí o caso da Argentina. Olha lá a inflação, 130% nos últimos 12 meses. Porque foi por esse caminho de esquecer a responsabilidade com gastos. Pessoal, o governador Romeu Zema, nessa entrevista, simplesmente ele vai dar uma pancada no governo federal, no Lula. Ele vai chamar a responsabilidade do governo federal sobre as faltas que ele está fazendo com relação à economia e vai expor tudo nessa entrevista. Quero deixar essa entrevista completa para vocês conferir as falas do governador Romeu Zema, mas antes, se você está aqui no canal e ainda não está inscrito, inscreva-se, deixa aquele like, curte, comenta e compartilha, assista esse vídeo até o final e no final, se você quiser fazer uma renda de 2 a 5 mil reais, clica no link no primeiro comentário fixado e assista a aula totalmente gratuita que está lá. Mas antes, vamos assistir esse conteúdo agora. O presidente Lula, ele se elegeu prometendo promover uma frente ampla. Realmente, ele disse, vou governar para todos os brasileiros e quero uma frente ampla para que eu possa governar. Você está sentindo que isso está acontecendo? Não, infelizmente não. Eu tenho observado assim um discurso de ressentimento em relação ao passado. E passado nós temos de esquecer, nós temos de olhar para o futuro. São mais de 210 milhões de brasileiros. Então vejo que não há nenhum plano consistente com relação ao futuro. O Brasil tem hoje uma vantagem gigantesca no mundo. Nós podemos ser o país da energia limpa e o país do sequestro do carbono. E não estou se vendo falar nisso não. Fico vendo muito em falar em picuinha pequena, em querer cargo de estatal para quem é do partido, em querer desfazer alguma reforma que foi feita no último ano. Então parece que falta para o Brasil mudanças estruturais, que é o que vai fazer com que nós venhamos a entrar no futuro. E você que também é mais velho como eu, sabe que há 40 anos atrás, o Brasil era um país relevante, representava 4% da economia do mundo. Nós estamos caminhando para chegar em 2 agora, 2,3 e com tendência de queda. Então nós somos um país que não fez a lição de casa e me parece que esse atual governo também não quer fazer. Você, antes das eleições, você apoiou claramente o ex-presidente Bolsonaro. E agora nós temos o presidente Lula. Como é que está sendo a interlocução sua de Minas com o governo federal? Bom, Abílio, é lógico que no governo anterior eu tinha uma interlocução melhor. Eu sempre conseguia facilidade nas agendas em Brasília, com muita rapidez. Isso, infelizmente, não tem acontecido mais. Geralmente leva-se algum tempo, fica-se esperando demais. Mas eu estou confiante de que isso seja apenas uma questão que já passou, que é a eleição. Afinal, todos nós somos brasileiros, os mineiros idem, e merecemos consideração. E temos uma pauta gigantesca com o governo federal, que é o Acordo de Mariana, que hoje só depende do governo federal para sair. Será a maior punição a uma empresa que poluiu, que destruiu o meio ambiente da história do Brasil e talvez até do mundo. Eu continuo a mesma pessoa de sempre. Eu não mudei nada, meus hábitos continuam os mesmos. Eu sempre tive uma vida simples, tranquila e continuo. O governador de Minas, que me antecedeu, tinha 7 aeronaves à disposição, morava num palácio com 32 empregadas. Eu não tenho nenhuma aeronave, vendi
as que ficaram hoje atendem a segurança, atendem a saúde pública e moram na minha casa que eu pago o aluguel e pago a minha empregada. Então, eu posso te dizer que eu sou um político diferente. Minas tem 320 mil funcionários, o Estado. Sabe quantos parentes eu tenho? 0, Abílio. Então, eu faço questão de estar lá para fazer o certo e não para fazer o que é conveniente e dar voto, que é, infelizmente, o que todos os políticos muitas vezes ficam atrás. Então, sou político sim, mas diferente, um político que acho que nós precisamos ter mais no Brasil, porque eu custo muito menos do que qualquer outro aí. Não tenho mordomia nem privilégio e não gosto de quem tem também. Nós estamos numa democracia. Toda opinião tem de ser considerada, toda opinião é benquista, mas nós que somos do Sul e do Sudeste sempre fomos pouco considerados. Nós temos hoje, infelizmente, uma união pequena que faz com que nós fiquemos enfraquecidos. Mas, como você disse, nós representamos 55% da população e 70% da economia brasileira. O Brasil precisa de mais emprego, precisa de assistência, sim, quando temos uma pandemia, quando temos uma recessão. Mas assistencialismo não, porque entra década, sai década, em vez do Brasil criar empregos, o Brasil fica criando programas sociais. Como é que vai combater a corrupção? Abílio, eu encaro isso e o partido também com perplexidade. Eu acho que alguma coisa está errada aqui no Brasil. Uma justiça, um sistema judiciário que uma hora condena, envia alguém para a cadeia e depois fala que está tudo errado, parece que é um sistema judiciário que não funciona direito. Parece que funciona de acordo com a conveniência de alguém ou de algum grupo. Então, para mim, isso demonstra claramente que nós precisamos de avanços institucionais no Brasil. Então, é um país que falta essa estabilidade. O que faz um país dar certo são regras estáveis. E, infelizmente, nós não temos elas nem no Executivo, nem no Legislativo, que muitas vezes até se omite de estar votando, e também no Judiciário, que é esse caso que você falou. Vamos pegar aí recentemente, o ano passado nós tivemos o caso do piso da enfermagem. O Congresso fez uma lei e depois essa lei, como não havia previsão orçamentária, o Supremo barrou. Não sou contra o piso da enfermagem, não. Sou a favor dos profissionais da saúde serem bem remunerados, sim. Mas fica muito claro que o judiciário muitas vezes é que barra alguma lei que foi votada porque a lei não tem fundamento, o que é até positivo. Mas muitas vezes, devido até essa certa omissão do legislativo em muitos temas, inclusive tributários, é o judiciário que chega lá e acaba legislando. O que é muito ruim, porque o judiciário não foi eleito pelo povo. Quem foi eleito pelo povo são os nossos parlamentares. E muitas vezes, até para não ter de votar coisa antipática, se omitem e acabam indo para o judiciário. E eu falo que quem é parlamentar tem uma figura meia paterna ali. Tem hora que tem de falar não. Não dá para fazer, mesmo que custe voto, porque senão esse país não dá certo. O relacionamento entre os poderes está melhor do que no governo passado. O que você acha? Melhorou um pouquinho? Melhorou. Eu acho que um bom relacionamento, um diálogo é sempre produtivo, Abílio, mas precisa, você também sabe disso pela sua carreira, haver discordância, porque onde todo mundo pensa igual, um só resolve por todos, concorda? Claro. Então eu tenho visto pouco debate, pouco enfrentamento, e isso faz parte de uma democracia. Talvez esteja havendo mais diálogo, mas nós precisamos ter esse enfrentamento, essas ideias efervescendo, e parece que tem sido um governo assim, quem discorda de mim fique calado, aí realmente não é bom, porque a taxa de juros é como se fosse um termômetro. Você não tem de mexer no termômetro, você tem de mexer no doente, em quem está com febre.
E quem está com febre é o governo que está gastando mais do que arrecada. A taxa de juros é só uma consequência. Do Bolsa Família, o que você acha disso? Eu sou favorável aos programas sociais. Muitas famílias, milhões de brasileiros dependem desses programas e eles são importantíssimos para que as pessoas tenham condição de ter, no mínimo, uma vida digna. Mas, como eu disse aqui anteriormente, eu tenho feito em Minas um governo para as pessoas saírem do auxílio social, para elas terem emprego, terem autonomia, terem perspectiva de futuro. Quem conhece o mineiro, quem conhece o brasileiro, sabe que ele tem um futuro, que ele quer um futuro digno, quer ter condição de ir no supermercado e comprar aquilo que ele quer e não ficar recebendo do governo uma assistência para sempre. Em alguns momentos difíceis é necessário, mas eu sou favorável à criação de empregos. No dia que nós tivermos milhões de empregos aqui, poucos brasileiros vão optar por continuar recebendo o auxílio emergencial, o Bolsa Família, etc. Mas eu vejo uma parte da classe política, infelizmente, sempre dependendo desses auxílios para falar que é o protetor dos desamparados e dos pobres. Nós temos de acabar com isso. Eu sou totalmente contrário a qualquer aumento de impostos, qualquer que seja ele, porque o Brasil já tem uma carga tributária elevadíssima. Na minha primeira gestão, nós só reduzimos impostos, não aumentamos nada e, acredito, é num estado mais eficiente. E se alguém no governo federal acha que não dá para reduzir despesa, é porque não olhou para dentro, porque tem ineficiência em todo lugar. Dentro de empresa tem, dentro de qualquer instituição tem ineficiência. E é algo que você tem que estar fazendo sempre, né? É igual cortar unha. Despesa é a mesma coisa. E eu vejo que o governo precisava olhar para dentro. É o que nós temos feito em Minas Gerais, é que outros governadores têm feito, mas por parte do governo federal o que eu tenho visto é o caminho contrário. Um país que desenvolve é um país onde o governo central, o governo federal, sempre tem responsabilidade fiscal. Nenhum país deu certo gastando mais. São mais cargos, são mais ministérios, são mais despesas e não uma austeridade que é o que faz um país desenvolver. E está aí o caso da Argentina. Olha lá a inflação, 130% nos últimos 12 meses, porque foi por esse caminho de esquecer a responsabilidade com gastos e tributar, Abílio, tem limite também. O brasileiro hoje já paga imposto demais. Em Minas, na minha primeira gestão, nesses últimos 4 anos, nós conseguimos atrair investimentos privados mais de 10 vezes o que o governo antigo trouxe, o que me antecedeu. E muito que eu escutei de investidores foi: eu estou investindo em Minas porque eu sei que aqui agora eu estou conversando com equipe séria, com um governo sério. E ninguém ficava com um projeto engavetado na parte tributária, ambiental, sanitária. E o que eu percebo no Brasil como um todo é que se cria dificuldades para vender facilidades. Então, quem paga a conta é o povo, para privilégio de uma minoria. Então, é um absurdo o que acontece no Brasil. Muita coisa não vai adiante porque alguém vai deixar de embolsar, vai deixar de ganhar alguma coisa que é ligada a algum poderoso ou é o poderoso em si. E hoje o Brasil não consegue exportar produtos mais elaborados exatamente por causa dessa penalidade tributária que ocorre ao longo da cadeia produtiva. No passado, o Brasil exportava muitos produtos de alto valor agregado, automóvel, etc. Hoje nós somos exportadores de minérios e de produtos agrícolas. Então, é uma reforma importantíssima. O Brasil vai ficar mais competitivo. Uma empresa, em vez de ter lá 100 pessoas apurando impostos, vai passar a ter 10, 12, vão dar conta igual lá fora. Isso é menos custo, menos erro para as empresas e produtos mais baratos, tanto para os brasileiros como para a exportação. Mas nós, governadores, estamos muito preocupados porque nós queremos ter o poder discricionário. É falar: não, esse dinheiro aqui foi gerado no meu estado e é meu. E não ficar dependendo de uma autoridade tributária que vai ser gerada. Nós não queremos ficar indo a Brasília pedir aquilo que já é nosso.
Alguns produtos provavelmente vão ter o preço reduzido, por exemplo, automóvel, que tem uma cadeia produtiva longa. E talvez algum serviço vai ter o preço majorado, talvez um dentista. Então vai ter um realinhamento de preços nos próximos anos, mas como o tratamento é isonômico, todas as indústrias que produzem automóvel vão pagar o mesmo tributo, todos os dentistas vão pagar o mesmo tributo. Na minha opinião, não há o que temer. Há o que temer, sim, é nós ficarmos num país estagnado, que a cada dia perde relevância no mundo. A China, 40 anos atrás, tinha uma renda 3, 4 vezes menor do que a nossa. Ultrapassou agora, ultrapassou recentemente. No primeiro mandato, você doava o seu salário. Agora, no segundo, você aumentou o seu salário de todos os secretariados em quase 300%. Como é que foi essa mudança de postura? Eu tive de reajustar o salário dos meus secretários, porque eles só podem ter reajuste se o governador tem. Tem uma lei que fala que secretário ganha tipo 80% ou 90% do salário do governador. Eu não precisava de reajuste não, mas meus secretariados precisam, porque eles ganhavam, Abílio, menos do que secretário de saúde e de educação de uma cidade de 10 mil habitantes. Em Minas Gerais, no passado, nós tivemos um populismo que fez com que falasse, não, os secretários vão ficar com salários congelados, mas era um congelado entre aspas, porque eles passavam a ocupar cargos em conselho de estatais, etc. Então, o que eu estou querendo é dar transparência, falar, não, o secretário de saúde, o secretário de educação de Minas ganha hoje a média do que ganha Goiás, Rio, Bahia, São Paulo, não é nem mais nem menos. O que eu fiz foi colocar o salário num patamar adequado. Foi um ajuste pequeno, no geral, que não afetou nem 0,1% do que o Estado despende, etc., mas que corrigiu uma distorção antiga e que vai trazer benefícios porque nós vamos manter gente qualificada. Eu não quero dar emprego para amigo meu em estatal, como eu falei, não tem um parente, não tem um amigo no Estado, em nenhuma estatal, e quem teme essa privatização é quem quer dar emprego para a companheirada. Nós precisamos mostrar para os investidores que o Brasil está olhando para o futuro e não para o passado, como tem acontecido. O investidor quer um país que tenha um governo que fale, eu vou gastar aquilo que eu arrecado. E não, eu vou ficar aumentando impostos, como se tem visto aí. O investidor quer um país que faça reformas estruturais, como nós falamos agora há pouco, uma reforma tributária, uma reforma administrativa, uma reforma política, e não um país que fique fazendo retrocessos, como querendo voltar atrás alguns avanços que nós tivemos. Então o investidor tem razão. Você não vai investir numa empresa onde o presidente quer parar de prestar contas, quer colocar só gente da família dele ou os amigos nos cargos e não gente competente. Então o investidor olha dessa maneira, com essa visão empresarial que você tem como ninguém, querendo falar, será que eu estou colocando o meu dinheiro num lugar seguro, num lugar onde ele vai crescer ou num lugar onde tudo está sujeito a dar errado? O que nós tivemos em 2015 e 2016 no Brasil? A maior recessão da história, porque fizeram uma série de bobagens que são semelhantes àquelas que eles estão agora propondo. Então parece que os erros não serviram como aprendizagem, infelizmente. Se você quiser fazer de 2 a 5 mil reais apenas com o seu celular aqui na internet, eu vou deixar o link disponível lá no primeiro comentário fixado. Assista a aula que é totalmente gratuita. Não é pegadinha, não é aposta, não é jogo, não é nada que vai envolver dinheiro seu. Nada, não é falcatrua, nada. Não é essas coisinhas de tigrinho, nada disso. É algo totalmente honesto aqui na internet. E veja só esses resultados e você pode fazer também. É claro que você assista a aula, aprende como fazer e com certeza você vai ver os resultados na sua vida. Eu sou uma prova viva de que
Isso pode acontecer. Eu já fui incrédulo. Já teve um tempo lá atrás que eu não acreditava que era possível fazer dinheiro aqui na internet. Eu não acreditava, eu era incrédulo. Até o dia que eu assisti a aula, que eu adquiri o método, aprendi a maneira certa de como fazer dinheiro aqui na internet e veja só esses resultados. E você pode fazer também, desde que você estude e aplique o método da maneira certa. E você pode ganhar dinheiro aqui na internet. É totalmente possível. Se você trabalha e quer acrescentar uma renda no seu salário, faça isso aqui na internet, até porque o salário de hoje em dia não dá para nada. Então você tem que ter outras fontes de renda para acrescentar nas suas coisas. E se você quiser viver, é possível também. Quantas e quantas pessoas não vivem através da internet? Muitas pessoas. Então, aí você diz, mas eu não acredito que isso é verdade. Então assista a aula, é totalmente gratuita, não vai ser cobrado nada de você. O link está no primeiro comentário fixado. Você clica lá, assista a aula, você vai ver todo o passo a passo, como se construir, como fazer vídeos aqui na internet. Veja só, eu faço vídeos aqui na internet através desse canal que você está assistindo e veja só os resultados. Ou seja, você pode fazer também. Você diz, mas eu não tenho uma câmera boa, eu não quero aparecer. Não precisa aparecer. Você pode fazer vídeos anônimos. Postar vídeos na internet sem mostrar seu rosto. As pessoas nem sabem que é você e está lá um vídeo seu e mensalmente aquele vídeo está gerando renda para você. Então, isso é totalmente possível de fazer aqui na internet. Tem um passo a passo, um método no link que está lá no primeiro comentário e aqui na descrição. Tem um passo a passo de como você fazer isso, de 2 a 5 mil reais. Então, se você está na dúvida, tire suas dúvidas. Se você não acredita, assista. Não vai ser cobrado nada de você. Se você tiver interesse, você vai e aplica o método. Se você não quiser, também você não vai perder nada com isso. Mas eu tenho certeza, se você fizer tudo passo a passo do jeito que está ali, você vai colher os resultados e você vai dizer, ainda bem que eu apliquei esse método e posso gerar receita e renda aqui na internet. Então, assista esse vídeo, porque eu não sei por quanto tempo ele vai estar no ar. Pode ser que a qualquer momento ele saia do ar e eu não poste mais esse link aqui. Então aproveite essa oportunidade e eu tenho certeza que você vai ser muito beneficiado com esse treinamento que está lá no primeiro comentário fixado. Clica lá no link. Tá aí, pessoal, essa brilhante entrevista do governador Romeu Zema. Simplesmente ele é uma pessoa independente e diferente de outros governadores, ele tem coragem de falar a verdade sobre o Lula, sobre os seus puxadinhos e sobre todo o erro e corrupção que está acontecendo nesse governo. Porque nós estamos vendo o que está acontecendo na economia e o retrocesso que o Brasil está enfrentando por causa de uma falta de austeridade, uma falta de transparência com as contas públicas aqui do nosso governo. A narrativa que a grande imprensa vende, principalmente a Rede Globo, é que o governo está indo muito bem, é que o emprego está caindo, é que a renda está subindo, e sempre eles têm uma desculpa para dizer que o governo está andando no caminho certo. Mas nós estamos enxergando claramente o preço dos alimentos subindo, a inflação e o dólar lá em cima. E enquanto isso, no nosso dia a dia, nós estamos percebendo que esse governo não está indo bem. E o governador Romeu Zema, como ele é uma pessoa de centro-direita, ele é um opositor a Lula e ele é uma pessoa transparente no seu governo, ele vai para cima e mete o pau. Não é coisa de se inventar. Todo brasileiro, independente da sua ideologia, de direita ou de esquerda, está vendo que esse governo não está entregando aquilo que ele prometeu. O que foi que ele prometeu na sua campanha? Picanha, cerveja, ele prometeu muitas coisas e não está realizando nada. Pelo contrário, nós estamos vendo as coisas e o preço dos alimentos subindo a ponto de que até o ovo, que é um dos alimentos mais simples, está com o preço lá em cima. Então, é triste, é lamentável ver esse desgoverno que aí está. Cremos que em 2026 ele não vai conseguir se reeleger e talvez o Romeu Zema venha como possível candidato à presidência. Não sabemos. Muitos nomes estão sendo colocados à mesa, como o Tarcísio, o Ratinho Júnior, o Ronaldo Caiado, até o Bolsonaro, se ele conseguir reverter essa situação que ele está na justiça, mas muitos nomes para disputar em 2026 estão à mesa e com certeza vão formar um amplo grupo para tirar o Lula da presidência. É triste, é lamentável, mas essa é a realidade. Então, se você acompanhou esse vídeo até aqui, deixa aquele like,
Curte, comente e se inscreva nesse canal. E até o próximo vídeo, se Deus permitir.